Peraí. Por que ninguém me avisou que eu não estava gravando? Menos meio ponto para todo mundo. Então vamos lá. A célula neoplásica, ou a célula que sofreu transformação neoplásica, ela é uma célula que se tornou imortal. Por quê? Porque ela tem tantas mutações no seu DNA que ela não sabe mais controlar o seu processo de divisão celular. Então ela se divide, se divide, se divide, se divide. Vocês conseguem me levantar um problema? Que problema que essa célula causa? Essa célula que começou a se dividir e não para mais. Qual é o principal problema que vem à mente de vocês? O câncer? Não, a célula que começou a se dividir e não para mais, ela é uma célula neoplásica. Se ela, for, ela pode ser uma neoplasia benigna e ela pode ser uma neoplasia maligna. A maligna é que a gente chama de câncer, tá? Então, neoplasia maligna e câncer são sinônimos. Essa neoplasia maligna, ela tem até mais mutações, ela é até mais instável e mais agressiva do que a benigna. A benigna também tem mutações no seu DNA, ela também se divide sem parar, mas ela é menos agressiva, menos invasiva do que a maligna. Mas o que eu tinha perguntado para vocês é qual o problema que essa célula que se divide sem parar gera? O que vem à mente de vocês? Por que eu preciso conter essa célula que se divide sem parar? Gente, o problema que ela gera é basicamente de espaço. Quando nós temos uma neoplasia, por exemplo, benigna, ela começa a se multiplicar e formar uma massa tumoral. Se for na superfície da nossa pele, a gente até nota um caroço surgindo. Por quê? Porque à medida que ela vai crescendo, ela vai expandindo e pressionando os tecidos em volta. Quando ela começar a pressionar nervos, nós vamos sentir dor. Mas a neoplasia benigna tem uma vantagem. Ela cresce dentro de uma cápsula fibrosa. Olha que bacana. Quem dera todas as neoplasias fossem assim. A benigna, ela cresce dentro dessa cápsula de tecido conjuntivo. Teoricamente, em termos mais fáceis de assimilar, é como se todas as células neoplásicas estivessem crescendo dentro de um saco, dentro de um saquinho, de uma sacola. Que facilidade que isso me traz, gente, em termos cirúrgicos? A vantagem que eu tenho é que quando eu faço uma excisão de uma neoplasia benigna, eu tiro ela inteira. Porque basta eu retirar essa cápsula, esse saquinho, que todas as células tumorais estão lá dentro. Já a neoplasia maligna, ela tem então elas ficam localizadas, né, na benigna, dentro de um saco, dentro de uma cápsula membranosa, dentro de uma cápsula conjuntiva, elas ficam crescendo ali dentro, então elas vão pressionando os tecidos em volta. Mais fácil de retirar, né? Basta eu retirar a cápsula que eu tenho a garantia que eu tirei todas as células tumorais. A maligna não, que é o que torna ela maligna, mais agressiva, mais difícil de tratar, mais fatal, com maiores chances de voltar após um tratamento. Por quê? Porque a neoplasia maligna, a célula tumoral, ela começa a se multiplicar sem parar, só que ela não faz isso dentro de uma cápsula fibrosa. Ela é livre. Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai infiltrando nos tecidos. Reparem, ela pode chegar nos ossos até mesmo. Então, ela pode começar na superfície do corpo e até os ossos, atravessar várias camadas de tecido. Enquanto ela vai fazendo isso, ela é uma célula tão instável que ela consegue se desprender da massa tumoral e ganhar a circulação linfática ou a circulação sanguínea. E aí, essa célula que se desprendeu e caiu na circulação linfática ou sanguínea, ela vai ser levada para outra parte do corpo e onde ela parar, ela vai iniciar um novo tumor, que a gente chama de tumor metastático ou metástase. Os tumores que são capazes de fazer isso, gente, são definitivamente malignos. A característica definitiva de malignidade é a capacidade de gerar metástases.
E isso é um prognóstico muito ruim de doença terminal. Só sobre nomenclatura, para vocês aprenderem, normalmente as neoplasias benignas têm o nome do tecido terminado em oma. Então, por exemplo, se é uma neoplasia de glândula, adenoma. Se é uma neoplasia de osso, osteoma. Benigna. Como é que eu identifico a presença da maligna? Mas cuidado, tá? Essa nomenclatura benigna é falha. Por exemplo, o melanoma, que é dos melanócitos, e o linfoma, que é dos linfócitos, são malignos, mas tem nomenclatura de benigno, né? É só o nome do tecido e oma no final. Então é nomenclatura de benigno, mas é maligno. Então essa nomenclatura benigno aqui me engana. O que não me engana é a nomenclatura do maligno. Sempre uma neoplasia maligna vai vir nomeada com esses dois prefixos, cárcino e sarco. Então, se no meu exame não veio adenoma, veio adenocarcinoma, neoplasia maligna de glândulas. Não veio osteoma, veio osteosarcoma, neoplasia maligna dos ossos. Então, sarco e cárcino são nomenclaturas de neoplasia maligna. Tá? Então, vi cárcino, vi sarco no exame, tem que buscar um oncologista para fazer o tratamento de uma neoplasia maligna. Então, repararam que a neoplasia maligna ela é mais instável geneticamente, tanto que a célula até se solta da massa tumoral e pode ganhar circulação sanguínea e linfática e gerar tumores em outros tecidos, provocando a metástase, que é a característica definitiva de que se trata de uma neoplasia maligna, e que é o pior prognóstico que você pode ter. Normalmente indica uma doença terminal, sem tratamento, com poucas chances de cura ou com basicamente nenhuma chance de cura. Embora muitas pessoas optem por tratar, né? É possível curar uma neoplasia já metastática, mas é muito difícil. Ok? Dúvidas, gente, sobre essa parte de neoplasias, para a gente poder começar a quimioterapia antineoplásica? Então, uma perguntinha para vocês. Alguém responda, gente, as minhas perguntas, pelo amor de Deus. Maria, pelo menos você, Caio. Cadê? Qual dessas neoplasias vocês acham que eu preciso tratar primeiro? Qual cirurgia é mais simples, da benigna ou da maligna? E por quê? Benigna, porque ela está encapsulada. Da benigna por quê? Porque ela está encapsulada. Porque ela está dentro dessa cápsula, né? Eu tirando essa cápsula toda, eu tenho a garantia de que eu tirei todas as células tumorais. O meu cuidado aqui na benigna é não romper essa cápsula, porque ao rompê-la, uma célula tumoral pode sair dela, né? E ficar no tecido, e gerar um novo tumor. Mas a benigna me dá essa facilidade. Como é que é a cirurgia da maligna, gente? Você tem um tumor infiltrativo, células que crescem se enraizando pelo tecido. Vocês acham que eu tiro apenas aqui, onde eu acho que tem o tumor, ou eu tenho que tirar uma margem de segurança? Tem que tirar uma margem de segurança. Quando o tecido permite, sim, tirar uma margem de segurança. Por quê? Porque eu posso vir aqui, ó, fazer toda essa escavação, tirar toda essa região aqui do tecido. Só que eu deixo essa célulazinha aqui para trás. Essa célula vai regenerar uma nova neoplasia maligna, um novo câncer. E ele vai recidivar. Por isso que a neoplasia tem várias recidivas. Qual que vocês acham que eu trato com quimioterapia, com medicamentos? A benigna ou a maligna? A maligna. A maligna. Normalmente eu não vou usar quimioterápicos para neoplasia benigna. O tratamento da benigna é a remoção cirúrgica, quando possível. Uma neoplasia benigna só gera um grande problema para mim quando ela acontece em um órgão que não é operável. No caso, sistema nervoso central. Então eu posso ter o azar
de ter um tumor numa região do meu sistema nervoso central que eu não consigo acessar cirurgicamente. Nesses casos, ela vai crescendo, crescendo, ela vai se expandindo, vai pressionando os neurônios em torno, e eu começo a ter sequelas, né? Aumenta a pressão intracraniana, posso começar a ter uma série de sequelas, convulsões, por conta dessa neoplasia num local não operado. Tirando esse ponto, as demais neoplasias benignas são prontamente operáveis. Eu vou lá, retiro, a taxa de recidiva delas é baixa, e caso recidivo, eu vou lá e tiro de novo. Então não é grande problema. Eu não preciso nem retirar o órgão inteiro. Então, por exemplo, posso ter uma neoplasia benigna na próstata, vou lá e tiro a neoplasia. Não preciso necessariamente retirar a próstata do paciente. Quando é um órgão não vital, né, como a próstata, posso retirar o órgão todo. Quando é um órgão vital, é claro que eu não posso fazer isso, né? Então eu vou retirar só a célula, só o tumor. A maligna, ela já tem, como ela tem essa característica infiltrativa, muitas vezes eu vou precisar fazer a quimioterapia. Com qual objetivo? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas por que não fizeram uma cirurgia? Porque, gente, a neoplasia maligna já tomou o tecido todo. E é um tecido vital. Então, pense o seguinte, você tem uma neoplasia no seu fígado ou no seu pâncreas. Todo o pâncreas está tomado. Posso fazer uma excisão do pâncreas inteiro? Não, é um órgão vital. Para esse indivíduo, qual que é a esperança? A esperança é fazer quimioterapia para ver se essa massa tumoral regride para apenas uma parte do pâncreas, uma parte operável. Se eu conseguir ter sucesso com isso, se eu conseguir regredir o tamanho, né, a extensão que o tumor alcançou para uma área menor, operável, eu vou lá e retiro ele dessa área que restou. Ok. Se eu não tiver sucesso nisso, o paciente vai a óbito, porque ele está com o órgão vital tomado. Então, se eu não conseguir regredir com a quimioterapia, eu vou fazer a excisão do... se eu não conseguir regredir com a quimioterapia, a neoplasia maligna vai danificar o tecido e vai destruir. A neoplasia que soltou aqui, ó, essas células na circulação sanguínea e linfática, é muito difícil de ser tratada. Por quê? Porque para onde que essa célula foi? Não sei. Então, às vezes, eu tenho uma neoplasia nos intestinos. Rebolar, o intestino é um, vamos dizer assim, um bom lugar para ter neoplasia. Por quê? Porque é um tecido operável. Dá para eu ir lá tirar um pedaço dele e seguir minha vida normalmente. Tiro o pedaço que está com o tumor e sigo minha vida normalmente. Mas, de repente, eu noto a presença de células neoplásicas desse tumor em nódulos que começam a surgir nos pulmões. Opa, ele gerou metástase. Lá vou eu tratar nos pulmões. Estou tratando nos pulmões, reparo, tem nódulos surgindo nos ossos. E aí, não para. Normalmente, essa neoplasia que metastasiou, que liberou essas células, ela acabou atingindo vários tecidos. Eu posso ter uma única metástase, né, quando eu dou sorte. Mas acaba que muitas vezes tem várias metástases, o que torna o tratamento muito, muito difícil de ser bem sucedido. Vocês vão ver muita gente nesse estado aqui, ó. Você vai ver a pessoa falar, não, tô com uma neoplasia maligna, tô com câncer. Ah, não tá tratando não? Não. Por quê? Porque desistiu. A própria equipe chega para a pessoa e fala, olha, seu quadro tem chances mínimas de cura. O tratamento é extremamente agressivo. Você quer continuar o tratamento? E finalizar aí seus últimos dias de vida num hospital, numa cama de hospital, tendo todo tipo de reação adversa? Ou você quer aproveitar seus últimos meses aí de vida apenas tomando medicação paliativa, analgésico para tolerar a dor? Muitas pessoas fazem essa opção. Desistem do tratamento e vão ou para medicina alternativa ou vão para ou simplesmente usar apenas os analgésicos mesmo e seguir ali com seus últimos meses ou semanas ou anos de vida que lhe resta. Então é uma decisão muito difícil, né? Mas muitas pessoas optam por não fazerem o tratamento quimioterápico. Por que o tratamento quimioterápico, gente? Então,
só da gente falar das... Só para a gente falar das 3 formas de se tratar uma neoplasia. Agora, fecha a... Se for benigna, cirurgia. Ponto final. Se for operável, né? Se for maligna, uma neoplasia maligna, eu sempre faço... A minha primeira opção é cirurgia. Por quê? Porque eu tenho uma célula que está crescendo de forma infiltrativa, como se fossem raízes, né? Ela está penetrando nos tecidos. E ela ainda oferece o risco de ter uma célula que se desprenda da neoplasia e gere tumores em outras partes do corpo, as temidas metástases. Então, quanto mais cedo eu identificar esse tumor e fizer uma cirurgia, melhor. Então, por exemplo, eu identifico uma pinta crescendo na superfície da minha pele, e crescendo com bordas irregulares, com cores diferentes entre uma parte e outra. Opa, isso pode ser uma neoplasia maligna de pele. Se eu pego ela bem no comecinho, ela está superficial, eu faço só uma cirurgia ali, resolvo o meu problema. Se eu deixar o tempo passar, gente, depois que ela cresce para as laterais, ela vai crescendo também para dentro, se aprofundando. Ela pode atingir até meus ossos, depois exigindo uma cirurgia muito mais profunda, sem contar o risco de uma célula tumoral dessa se soltar, cair na circulação sanguínea ou linfática e gerar tumores em outros locais. Então, a cirurgia é sempre uma opção no tratamento da neoplasia maligna, quando possível. Depois da cirurgia, e lembra sempre que é uma cirurgia nesse modelo que eu falei para vocês aqui, ó. Uma cirurgia com margem de segurança, para garantir que não sobrou célula nenhuma. Não satisfeitos, o que mais que eu vou fazer para garantir que não sobrou célula nenhuma viva? Eu vou pegar essa área, depois que eu tirei toda a região onde a neoplasia estava instaurada, e vou irradiar ela com radiação para matar mais uma camada de células. Então, o que eu estou fazendo quando eu acoplo a radioterapia na cirurgia? Eu estou tentando ganhar mais uma margem de segurança. Eu fui lá e tirei toda a neoplasia onde eu vi, né? Você tem que pensar que a célula tumoral é uma célula nossa, então ela pode se camuflar muito bem ali no meio do tecido. Então eu vou, retiro a área onde os exames estão mostrando que a neoplasia está alcançando, mas pode ter células ali, posso ter deixado células neoplásicas ali sem perceber? Claro que sim. Aí eu vou e irradio aquela área com radiação ajustada para matar células. Não para mutar, né, mas para matar células. Então eu mato, com as sessões de radioterapia, eu mato mais camadas de células. Gente, a radioterapia funciona, é a mesma ideia da luz do sol batendo na nossa pele. O que acontece quando a gente irradia a nossa pele com muita luz do sol? A gente não mata uma camada de células? E elas descamam? A radioterapia é essa ideia. É aplicar radiação para ir matando camadas de células. Se eu fiz 10 sessões de radioterapia, eu matei 10 camadas de células. Para poder, caso ali tivesse alguma célula tumoral ainda, retirei. A rádio e a químio. E o que é a quimioterapia? É o tratamento com medicamentos, que a gente vai ver agora. Eu vou mostrar as estratégias para parar a célula tumoral. A quimioterapia tem um grande problema. A quimioterapia é extremamente, a grande parte das estratégias quimioterápicas que a gente tem são altamente tóxicas. Por quê, gente? Se é quimioterapia, o objetivo dos fármacos antineoplásicos é matar a célula tumoral. Mas por que é altamente tóxico para o nosso corpo? Por que nós não temos fármacos que matem só a célula tumoral até hoje? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a célula tumoral é uma célula nossa. É uma célula nossa que sofreu mutação. E começou a se dividir sem parar. Os fármacos que eu tenho para matar essa célula, o que vocês acham? Ele vai ter ou não
chances de matar também as minhas células saudáveis? Claro que vai, né? Porque a célula tumoral é uma célula minha. Nós ainda não temos medicamentos com uma alta afinidade apenas pela célula tumoral. Acaba que os medicamentos que atingem a célula tumoral também atingem os nossos tecidos saudáveis. Qual que é o grande problema que a célula tumoral me causa, gente? O que aconteceu com ela que ela me causa problemas? O que é a grande característica da célula tumoral que é problemática para os meus tecidos? O que aconteceu com a célula tumoral? De mutações. Oi? Oi, Giovana? De mutações. Ela sofreu um grande número de mutações. Mas o que essas mutações fizeram com ela? Fez ela perder a função? Não, não perdeu função. Ela adquiriu uma característica atípica. O que aconteceu com a célula tumoral, gente? Mudou o genoma. Sofreu mutações, mudou o genoma, mas isso levou a quê? Que ela começou a sofrer, que ela não para mais de fazer. Ela não para de crescer mais. Ela não para de se multiplicar. Perfeito. Essa é a grande alteração na fisiopatologia da célula tumoral. Ela é uma célula imortal, ela não para de se multiplicar. E esse é o problema que ela gera, porque ela vai invadindo os tecidos em volta, ou espremendo os tecidos em volta. Porque ela não para mais de crescer, então ela vai se multiplicando. Se a gente não morresse antes, gente, a célula tumoral invadiria todos os nossos tecidos. A gente viraria uma massa tumoral gigante. A questão é que a gente morre muito antes disso, porque ela atinge tecidos vitais e acaba levando ao óbito. Mas se não fosse isso, a célula tumoral iria tomar conta de todos os nossos tecidos. Então ela não para de crescer. Por isso, os fármacos quimioterápicos tentam matar a célula tumoral, o alvo deles é parar esse crescimento. É tentar impedir que essa célula se multiplique tão rapidamente e intensamente como ela se multiplica. Só que é só o tecido tumoral que se multiplica rápido e constantemente no nosso corpo? Ou nós temos outros tecidos que se dividem rapidamente também? Você saberia me dizer quais outros tecidos nós temos que se dividem rápido? Alguém tem uma sugestão? Vamos, gente. Quais seriam os tecidos que se dividem constantemente? Da pele. Perfeito, isso aí. Agora vocês começam a pensar. Isso aí, pele. Pele não é um tecido que se divide para o resto da vida? Ela não está sempre se renovando? Então, ok. Pele. Tecido epitelial, epiderme, né? Os tecidos de revestimento do corpo. Todos eles vão sofrer bastante com a quimioterapia antineoplásica. Então, por exemplo, revestimento, pele. Conseguiram pensar em mais algum? Gente, o sistema imunológico, ele depende de uma alta taxa de divisões mitóticas para poder fazer frente às infecções, para combater patógenos. Então, o sistema imunológico depende de muita divisão. E o tecido hematopoético. Quem sabe o que esse tecido faz?
Gordura? Produz as células sanguíneas? Produz as células sanguíneas, produz as hemácias, produz os glóbulos brancos e produz as plaquetas. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A quimioterapia, ela tem um alvo na célula que se divide muito, que é a célula tumoral. Só que não é o único tecido que se divide muito no nosso corpo. Nós temos outros tecidos que se dividem muito, como os tecidos de revestimento, a pele, o epitélio do trato gastrointestinal, o epitélio da árvore respiratória, o tecido imunológico, o tecido hematopoético. Então, quando eu faço quimioterapia antineoplásica, eu paro a divisão na célula tumoral? Paro. Só que eu também paro ou prejudico as divisões celulares na minha pele, no meu sistema imunológico e no meu tecido hematopoético. Eu vou ter graves alterações aí nas minhas contagens de células sanguíneas, vou ter alterações na minha imunidade vai ficar melhor ou pior, gente? Minha resposta imunológica durante a quimioterapia? Pior. Muito Vai pior. abaixar. E danos aos meus tecidos de revestimento, vou ter danos na pele, né? Fraqueza da pele. Vocês acabaram de aprender por que uma pessoa que faz quimioterapia fica careca. Por que os pelos caem, gente? O bulbo piloso é um tecido que se multiplica muito. As células ali estão se dividindo para promover o crescimento do cabelo. Então, essas células são alvo dos quimioterápicos. Então, elas não conseguem se renovar, a base do cabelo perde força e o pelo cai. Então, por isso que os quimioterápicos derrubam os pelos do corpo. Derrubam as defesas imunológicas e alteram profundamente a produção das células sanguíneas. Muitos quimioterápicos são tóxicos, gente, para as células do corpo em geral, tá? Não apenas para as que se dividem rápido. Eles são tóxicos até mesmo para neurônios, que são células que não se dividem, né? Que são células perenes. Então, tem quimioterápicos que são tóxicos para o organismo como um todo, porque atingem o material genético. E todas as células têm material genético e genoma, então acaba que eles afetam as células como um todo. São tóxicos para os tecidos como um todo. Aquele aspecto, quando eu falo uma pessoa com câncer em estado terminal, vocês devem imaginar um paciente assim, ó. Eu tenho uma imagem. Quando a gente fala em uma neoplasia em estado terminal, a gente pensa numa pessoa com esse aspecto aqui, né? Emagrecida, com um aspecto bastante frágil, a pele do rosto bem escavado, né? Um aspecto quase que já cadavérico mesmo. Bem pálido. Pálida. Muita gente pensa, gente, que esse aspecto terminal da neoplasia é culpa do tumor. Não é. É culpa, sabe de quem? Da medicação, da rádio. Da químio, que é altamente tóxica. Por isso que muita gente opta por não terminar a vida daquele jeito. Quando recebe a notícia de que a chance de cura é muito pequena, entre terminar a vida naquele estado ali, usando essa medicação que é basicamente venenosa, para os seus tecidos como um todo, mas especialmente para os tecidos que também se dividem rápido, como o tecido neoplásico, a pessoa opta por não tratar, por desistir do tratamento. Quais são as estratégias que a gente tem para parar a célula tumoral? Lembrando que ao parar a célula tumoral, ao atacar a célula tumoral, esses medicamentos também atacam os meus tecidos saudáveis. Por isso, especialmente os que se dividem muito, tá? Mas especialmente, eu quero que vocês não pensem que só esses tecidos são afetados pelos quimioterápicos. Eles são especialmente afetados. Mas eles podem afetar os outros tecidos, mesmo os que não se dividem tão rápido? Podem. Inclusive neurônios, que não se dividem de forma nenhuma, podem ser intoxicados pela medicação quimioterápica. Por quê, professor? Por que a gente não consegue
quimioterápicos que não afetam as demais células? Gente, é muito difícil. Tecnicamente é muito difícil. É como se você fizesse um veneno para matar um homem e que não matasse mulheres. Como é que você vai achar um veneno que mata homem que não mata mulher, ou que mata mulher e não mata homem, se ambos são da mesma espécie? Se vai afetar um, afeta o outro. Então é muito difícil você conseguir gerar um veneno desse. É o mesmo caso aqui, é muito difícil achar uma medicação que mate a célula tumoral sem matar a célula saudável, porque a célula tumoral e a célula saudável são ambas células do mesmo organismo, com o mesmo genoma. A questão é que uma sofreu muitas mutações e perdeu o controle sobre a divisão celular. Uma das estratégias para parar essa célula é parar as mitoses. São medicamentos que a gente chama de antimitóticos. Vou apresentar alguns antimitóticos aí para vocês. O paclitaxel e a vincristina. Não se preocupem tanto com os nomes dos fármacos, tá? Foquem mais nas estratégias. Qual é a primeira estratégia? O problema é que a célula tumoral se divide demais? Fora. Então vamos parar a mitose. Impedir que essa célula mãe tumoral se divida em duas novas células filhas. Medicamentos que fazem isso normalmente se ligam nos microtúbulos e não deixam a célula tumoral sofrer a mitose. Então eu tenho paclitaxel, vincristina. Se vocês olharem na apostila de vocês, por favor de fechá-la. Depois eu vou abrir ela no final. A apostila de vocês tem vários fármacos que tem mais, tá? Eu mostrei só os mais comuns. Paclitaxel é tirado da casca de uma árvore. E a vincristina, gente, muito engraçado. Vocês conhecem aquela plantinha Maria Sem Vergonha? Ela é uma praga que nasce em calçada. Só que ela dá uma florzinha, ela dá bastante flor. Ou branca ou rosa clarinho. Ela é a fonte da vincristina. Vou mostrar para vocês. Lembram? Já viram? Tem ela toda branquinha e tem ela rosa. Ela dá em fresta de calçada, onde tem rachadura, qualquer lugar. É bem comum no Brasil todo. Essa é uma planta do gênero Vica e ela é rica em vincristina, um antineoplásico. Um antineoplásico antimitótico para a mitose. As próximas 3 estratégias que eu vou mostrar para vocês, a estratégia 2, 3 e 4, são fármacos bastante tóxicos. Por quê? Porque eles danificam a estrutura do DNA. Eles se ligam ao próprio DNA e danificam a estrutura do DNA da célula tumoral, mas também podem ter como alvo o DNA da célula saudável? Sim, infelizmente sim. Então, o que esses quimioterápicos fazem? Primeiro, metiladores, como a dacarbazina. A dacarbazina é um metilador do DNA, ou seja, ela liga no DNA um radical metil. Ao fazer isso, gente, esse DNA não consegue se duplicar, nem expressar os seus genes, então ele fica inativado. Metilar o DNA é uma forma de você inativar o gene e impedir a duplicação desse DNA. Então, a dacarbazina é um metilador do DNA. Liga um metil em uma das faces da dupla fita do DNA. Com isso, você não consegue nem expressar os genes, nem duplicar o DNA. Alquilantes. O alquilante, gente, você tem que lembrar que o DNA ele tem uma fita de nucleotídeos de K e outra de K. Então aqui eu tenho uma base nitrogenada interagindo com outra. Lembra dos pares? Citosina de um lado da fita interage com quem do outro lado? Com guanina. E adenina de um lado da fita é uma base nitrogenada que interage com timina do outro lado. O que os alquilantes fazem? Eles se ligam entre as bases nitrogenadas. Eles alquilam. O que eles fazem? Eles se ligam entre as bases e danificam a estrutura do DNA. Podem até provocar uma ruptura da fita. As famosas platinas fazem isso.
a gente tem 3 tipos de platinas: a cisplatina, a carboplatina e a oxiliplatina. Vou mostrá-las daqui a pouco. A ciclofosfamida, a mitomicina, a bleomicina, são alguns dos exemplos que eu estou dando para vocês de alquilantes. Como eu falei, não precisa focar no fármaco, porque teria que decorar os nomes desses fármacos. Foquem nas estratégias. Parar a mitose, metilar o DNA para ele ficar inibido, alquilar o DNA, se ligando entre as bases, podendo até romper a dupla fita, oxidar o DNA, quarto mecanismo. Como é que eu oxido o DNA, gente? A dupla fita não tolera uma oxidação. Quando eu oxido a dupla fita, ela arrebenta. Então, o que eu estou fazendo quando eu uso um oxidante? Eu estou quebrando a molécula de DNA da célula neoplásica. Com isso, a célula vai acabar entrando em apoptose. Porque com o DNA fragmentado, a célula morre. Então, os oxidantes de DNA, eles oxidam a molécula, a dupla fita, e ela se rompe. Então, eles vão arrebentando, eles vão quebrando a molécula de DNA dos cromossomos da célula neoplásica, e com isso a célula acaba morrendo. Daunorubicina e doxorubicina são 2 exemplos de antineoplásicos que fazem isso. Dauno e doxorubicina. Então, eu tenho como primeiro mecanismo parar a mitose. Os 3 mecanismos seguintes, 2, 3 e 4, eu estou danificando o DNA de maneiras diferentes. Eu estou metilando, alquilando, que é me ligar entre as bases, ou oxidando. Então, tem medicamentos para atacar a molécula de DNA da célula tumoral de diferentes formas. Lembrando que o meu DNA das células saudáveis também será afetado. Menos, mas será. Os próximos 3 mecanismos que eu vou mostrar para vocês, o 6, o 5, 6 e o 7, os mecanismos 5, 6 e 7, todos eles estão impedindo que a célula tumoral duplique o DNA. Gente, por que impedir a célula tumoral de duplicar o DNA faz ela parar de crescer? O que tem a ver com uma coisa com a outra? Gente, é possível uma célula sofrer mitose sem antes ter duplicado o seu DNA? Ou a duplicação do DNA é um evento prévio para que a célula sofra mitose? É um elemento prévio. É um elemento prévio obrigatório. Vou abrir a apostila de vocês aqui para mostrar para vocês o ciclo celular. Ó, esse é o evento mitótico. Mas antes, a célula duplica componentes celulares, como, por exemplo, duplica, produz bases nitrogenadas, aí ela duplica o seu DNA na fase S, ela sintetiza um novo genoma. Aqui ela duplica as suas organelas e aí, enfim, ela sofre mitose. Então, para uma célula-mãe gerar células filhas, se dividir em 2, ela tem que antes duplicar o seu DNA. E essas porcentagens aqui, para quem não entendeu, gente, é que a célula tumoral, ela gasta 40% do tempo que uma célula normal gasta para fazer a síntese de componentes, para duplicar o DNA. Ela gasta 39% do tempo que uma célula normal gasta para duplicar, para sintetizar um novo genoma. Ou seja, ela faz tudo muito mais rápido. Ela duplica os seus componentes, organelas, em 19% do tempo de uma célula normal. E aí ela arrebenta mesmo na hora de sofrer mitose. Ela consegue se dividir em 2 novas células, gastando 2% do tempo que uma célula normal gastaria. Então, gente, se eu impedir essa célula de duplicar o DNA, ela não sofre mitose. Duplicar o DNA é um evento prévio à mitose fundamental. Ora, se eu vou gerar 2 células filhas, cada célula filha tem que ter o material genético dela.
Então, eu tenho que duplicar antes, para uma célula filha receber o genoma, uma outra célula filha receber a cópia do genoma. Se eu não duplico antes e me divido, concorda que só uma célula vai receber genoma? A outra vai ficar sem núcleo, sem genoma. E essa célula é completamente disfuncional. Então, não, eu preciso duplicar o meu DNA antes de sofrer mitose. Então, os fármacos que param a duplicação do DNA da célula tumoral acabam que desaceleram o crescimento da neoplasia, porque ela não consegue duplicar o DNA, então ela não consegue se dividir. Como é que eu faço isso? Ficou ruim de ler aqui, né? Mas eu tenho para eu fazer a duplicação do DNA, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar as duas fitas. Eu separo as duas fitas e essa enzima aqui, ó, a DNA polimerase, vai copiar a fita de um lado e copiar a fita do outro lado. Assim, o que era uma molécula de DNA vira duas. Então, eu gero uma fita complementar aqui e outra aqui. Então, a primeira coisa para eu duplicar o DNA é abrir as fitas e depois a enzima DNA polimerase vem e duplica de um lado, duplica do outro. Aí, o que era uma fita só, viram duas fitas. A enzima que abre as duas fitas se chama topoisomerase. Então, é fundamental que eu abra as duas fitas para conseguir duplicar o DNA. E eu tenho medicamentos que inibem as topoisomerases. É o caso do toposídio e da topotecana. Então, ao inibir a topoisomerase, a dupla fita não se abre. Caso ela tenha se aberto, eu posso inibir a DNA polimerase, que é a enzima que, de fato, duplica o DNA, que liga novas bases tanto nessa fita quanto na fita de cima, gerando duas moléculas diferentes, duas moléculas cópia, né? Dois DNAs idênticos. Os inibidores da DNA polimerase, como a gencitabina e a citarabina, eles impedem que essa enzima faça a inserção de novas bases no DNA. Com isso, eu não duplico. Então, eu posso não deixar a dupla fita se abrir, e caso ela se abra, eu posso impedir que uma nova fita seja sintetizada pela DNA polimerase. Então, tanto a topoisomerase, que abre o DNA, quanto a DNA polimerase, que sintetiza a nova fita, são alvos de antineoplásicos. No caso aqui, inibidores da DNA polimerase, gencitabina e citarabina, e inibidores das topoisomerases, toposídio e topotecana. Estou dando só exemplos de cada grupo, tá, gente? Tem mais medicamentos em cada grupo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por fim, gente, o que é que eu preciso para produzir DNA? Vamos ver se vocês conseguem me responder essa. Ó, para produzir uma parede, preciso de tijolos. E para produzir uma proteína, eu preciso de aminoácidos. E para produzir DNA, eu preciso de quê? O que é feito? Bases? De quê? Bases nitrogenadas? Não preciso de adenina, timina, guanina, citosina para produzir DNA? Então, gente, pense o seguinte. Se você vai construir uma parede, qual que é a sua preocupação? Você vai sair de casa e vai comprar o quê? O elemento básico para você construir uma parede. Tijolos. Se não tiver tijolos, você pode ter pedreiro, você pode ter os outros materiais, cimento, mas não adianta. Como é que você vai fazer uma parede sem tijolo? Então, aqui, ó, você pode ter o pedreiro disponível. Você pode ter a DNA polimerase, que é quem constrói a nova fita. Ela pode estar aqui disponível. Mas como é que ela vai conseguir produzir uma nova fita se faltar para ela bases nitrogenadas? Se faltar nucleotídeos? Se faltar citosina, adenina, guanina, citosina? Precisa faltar todos ou basta faltar um para ela não conseguir produzir uma nova fita? Basta faltar um. Basta faltar um. O DNA é feito das 4. Então, se faltar adenina, citosina, guanina ou timina, qualquer uma delas que faltar, a DNA polimerase não consegue trabalhar. Então, o pedreiro pode estar aqui disponível. Mas sem os tijolos, gente, eu não construo uma nova fita de DNA. Então, eu tenho medicamentos que param a síntese de nucleotídeos.
de bases nitrogenadas. Um dos mais usados, tá, é a 5-fluoruracila, 5F1. Tá? A 5-fluoruracila é muito usado na quimioterapia e também o famoso metotrexato. São dois exemplos de antimetabólicos, de medicamentos que impedem a síntese de nucleotídeos, consequentemente, né, a síntese de bases nitrogenadas. Sem elas, é impossível duplicar o DNA. Vamos resumir em 3 grupos? Eu pedi para vocês assim na prova. Quais as 3 principais estratégias para frear a multiplicação da célula tumoral? 3 principais estratégias. Como é que vocês me responderiam essa pergunta? Parar a mitose, danificar o DNA, impedir o quê? A duplicação do A DNA. duplicação do DNA. Então eu posso impedir a mitose. Aqui, gente, o DNA já foi duplicado? Se essa célula está entrando em mitose? Já foi ou não? Sim. Já foi. Se ela está entrando em mitose é porque já foi. Então eu posso parar a mitose numa célula que já duplicou o DNA. Se ela ainda não duplicou o DNA, eu posso fazer o quê? Não deixar duplicar. E eu ainda posso fazer mais o quê? Danificar estruturalmente o DNA. Mas eu posso perguntar assim para vocês também. Quais os 3 mecanismos dos fármacos que danificam o DNA? Aí vocês vão dizer assim, eles podem metilar o DNA, eles podem alquilar o DNA, se ligarem entre as bases, ou eles podem oxidar o DNA. Se eu perguntar qual é o mecanismo, quais mecanismos são explorados pelos fármacos que impedem a duplicação do DNA, aí vocês vão responder. Existem fármacos que impedem a separação da dupla fita, inibindo as topoisomerases. Tem fármacos que impedem a duplicação do DNA propriamente dita, inibindo a DNA polimerase, que é a enzima que de fato sintetiza a nova fita. E eles podem impedir a produção de nucleotídeos e de bases nitrogenadas, como os antimetabólicos. Beleza? Eu tenho 3 grandes estratégias: parar a mitose, danificar o DNA, impedir a sua duplicação. Dentro da danificação do DNA, eu tenho 3 mecanismos: metilar, alquilar, oxidar. Dentro da inibição da duplicação, eu tenho 3 mecanismos: inibir topoisomerase, inibir DNA polimerase e inibir a síntese de nucleotídeos. Show? Tranques? Afetam a célula tumoral? Sim. Afetam células saudáveis? Também. Especialmente quem? As células que, assim como a neoplasia, se dividem muito rápido. Na pele, nos tecidos de revestimento, sistema imune, tecido hematopoético. Ah, professor, durante o tratamento do câncer, então, como se já não fosse ruim o suficiente, está me dizendo que eu posso ter infecções graves? Pneumonias? Meningite? Sim, é isso mesmo que eu estou te falando. Além de tratar isso daqui, para ser, né, um tratamento dificílimo, tóxico, você ainda tem a chance de, durante o tratamento, desenvolver infecções até incomuns numa pessoa saudável. Tuberculose, toxoplasmose, doenças que não acontecem numa pessoa imunocompetente muito facilmente, porque o sistema imunológico consegue evitá-las. No paciente em tratamento de câncer, a imunidade dele está muito baixa. Durante a pandemia de Covid, nos preocupou muito esse paciente aqui. Ó. Ele pode parar o tratamento, gente? Não. A imunidade dele está lá embaixo? Tá. E nós temos uma pandemia acontecendo. Precisa do sistema imunológico, né, para reagir contra o vírus. Então, esse paciente nos preocupa muito. Né? Então, ele é um paciente que tem muitos cuidados, porque ele é grupo de risco. Vamos terminar? Eu vou terminar só com 2 estratégias que eu gosto de explicar para vocês, porque é o futuro do tratamento do câncer. Porque essa aula aqui é tão desanimadora, né? Você pensa, meu Deus, se eu tenho um tumor, que escolha de Sofia, né? Fazer o tratamento e padecer com os efeitos tóxicos dessas medicações.
Tem boas notícias, mas também tem má notícia. Qual é a boa notícia? Nós já evoluímos. Nós temos outras opções além dessas medicações que são bastante tóxicas. Qual é a grande evolução? O uso de anticorpos. Anticorpos monoclonais. A gente faz nesse caso aqui o que a gente chama de imunoterapia do câncer. Como é que funciona? Isso aqui são exemplos de células tumorais. A célula tumoral, ela pode produzir em excesso determinada proteína na sua membrana. Eu pus aqui em azul, desenhei uma proteína super expressa na célula tumoral, ou seja, uma proteína que está presente em grande quantidade na membrana da célula tumoral. O que eu posso fazer? Eu posso desenvolver um anticorpo em laboratório, tá? Não um anticorpo que o meu próprio corpo produza, não. Um anticorpo que eu posso produzir em laboratório, um anticorpo sintético, uma proteína, que vai se ligar especificamente nessa proteína que o tumor produz em grande quantidade. A própria ligação do anticorpo vai inibir a multiplicação da célula tumoral. Então, a própria ligação do anticorpo é um bloqueador para a divisão da célula tumoral. Mas essa ligação faz mais que isso. O anticorpo ele tem esse formato de Y, né? A cabeça do Y aqui se liga na proteína, na membrana da célula tumoral. Essa proteína que está expressa em grande quantidade na membrana do tumor. Essa caudinha do anticorpo, gente, ela é uma âncora para os linfócitos se ligarem e matarem a célula tumoral. Então, olha que bacana, o anticorpo ele se liga especificamente nessa proteína, que está expressa em grande quantidade na célula tumoral, e ainda ele sinaliza para que os linfócitos ataquem essa célula. O anticorpo a gente vê como uma marcação. Onde o anticorpo se liga, ele está dizendo para o sistema imunológico a seguinte informação: ataca. Isso aqui ou é uma proteína bacteriana, ou é um patógeno, ou é uma célula estranha. Então, a ligação do anticorpo em cima de uma estrutura sinaliza para o sistema de linfócitos, para a imunidade adquirida, que ela deve atacar essa estrutura e destruí-la. Você deve estar se perguntando, só a célula tumoral tem essa proteína? A célula saudável não tem? Pode ter, mas tem em muito menor quantidade. Essa proteína está presente em grande quantidade na célula tumoral. Por isso, quem é mais sensível ao anticorpo monoclonal? A célula tumoral ou a célula saudável? Quem vai sofrer mais os efeitos do anticorpo monoclonal? A célula tumoral, né, gente? Muito mais do que a célula saudável, porque ela pode até ter essa proteína, mas ela tem pequena quantidade. Vocês conseguem pensar em alguma limitação para o uso de anticorpos monoclonais? Vamos, gente, participe para a gente terminar. O que vocês acham que seria uma limitação para o uso de anticorpos monoclonais? Para eu usar ele, o que meu tumor precisa ter? Para o meu anticorpo monoclonal fazer efeito contra o tumor, ele precisa ter o quê? A proteína tumoral, para poder os anticorpos ligar nela. Exato, ele tem que ter a proteína tumoral excessivamente expressa. Ah, professor, nem todos têm? Infelizmente, nem todos têm. Vou dar um exemplo. Só para vocês, não precisa copiar isso não, só para vocês entenderem, que aí vocês entendem o que está acontecendo. A mulher tem um câncer de mama. O câncer de mama, normalmente, ele pode apresentar uma proteína super expressa. Essa proteína, a gente chama ela de HAIR. HAIR não é igual cabelo em inglês, não. É HAIR, H-E-R. Proteína HAIR. Então, o que quando eu faço? Quando a mulher tem um câncer de mama maligno, eu faço a biópsia e levo para o laboratório para eu analisar. Para quê? Eu quero saber se esse câncer de mama tem muita proteína HER2 na membrana ou não. Aí o exame vai vir assim para mim.
HER positivo, HER negativo. O que significa HER positivo? Que a célula tumoral está cheia de proteína HER. E eu tenho um anticorpo monoclonal contra a proteína HER? Tenho. Então, o exame vir dizendo que o meu tumor tem aquela proteína na sua membrana é positivo ou negativo? É uma boa ou uma má notícia? Boa notícia. Boa notícia, porque agora eu posso usar um anticorpo contra ele. Agora, quando vem dizendo que aquela neoplasia maligna não é HER2 positiva, ela é HER negativa, ou seja, ela não tem a proteína HER em grande quantidade na sua membrana. Esse tumor é uma má notícia para mim, porque eu não vou poder usar os anticorpos nele. Qual a vantagem dos anticorpos, gente? Eles são altamente específicos. É uma das ligações mais específicas que existem na natureza. Então, o anticorpo anti-HER2, ele só se liga na proteína HER2. Ah, professor, ele não sai se ligando em outras proteínas de outras células, gerando efeitos tóxicos? Não. Toxicidade baixíssima, porque a ligação é específica. A célula tumoral que tem muito HER2 vai ser extremamente atingida pelos anticorpos. As demais células não serão. Então, a imunoterapia é o futuro da terapia do câncer. Qual que é a má notícia? Esse é o trastuzumab, um dos mais conhecidos antineoplásicos, que são anticorpos monoclonais. Então, um trastuzumab, né, um ciclo de trastuzumab ou pertuzumab, essa terminação zumab é típica dos anticorpos monoclonais, tá? Quando vocês virem um fármaco que se chama qualquer coisa, zumab no final, o MAB no final, ele é um anticorpo monoclonal. Olha, um ciclo de trastuzumab e pertuzumab, que é aplicado a cada 21 dias nos pacientes, deve custar entre 7 e 8 mil reais cada medicamento. Então, o trastuzumab é um medicamento indicado para o tratamento de pacientes com câncer de mama inicial HER2 positivo. Então, a boa notícia é, fez a biópsia do tumor de mama, ele produz intensamente a proteína HER2, ótimo. Então, ele vai ser afetado pelo trastuzumab. É uma boa notícia. Eu tenho um anticorpo monoclonal para usar contra esse tumor e posso conseguir, inclusive, a cura do tumor sem precisar usar aquelas medicações tão tóxicas, ou usando elas por menos tempo ou em menor dose. A má notícia é, vou precisar recorrer à justiça para conseguir essa medicação pelo SUS. Tá? Porque é uma medicação de alto custo. Uma parcela muito pequena da nossa população tem condições de custear esse tratamento. Um dos grandes motivos para a gente ter plano de saúde hoje é isso aqui, ó. Fazer o tratamento de uma doença como o câncer, por exemplo, que é caríssimo, se feito com medicamentos de última geração. Certinho? Gente, só um pouquinho de paciência aí, acho que com mais 3 minutinhos, nos 9h50, eu consigo terminar a última Coca-Cola do deserto, a última tecnologia antitumoral, terapia celular. Para isso, eu preciso explicar para vocês que a célula tumoral, ela tem proteínas nas quais os linfócitos podem se ligar e atacar a célula tumoral. Só que, sabendo disso, a célula tumoral, para impedir esse ataque dos linfócitos, olha como uma neoplasia maligna é uma doença terrível. A célula tumoral ela começa a liberar citocinas imunomoduladoras. O que são citocinas imunomoduladoras? A célula tumoral libera essas substâncias para inativar os linfócitos em volta dela. Olha que loucura! A célula tumoral consegue impedir que o sistema imunológico ataque ela. Então, ela produz citocinas para deixar os linfócitos que chegam na região periférica em torno do tumor,
ela produz um ambiente químico para esse linfócito ficar inativo, para ele simplesmente não atacar. Então, olha que coisa impressionante. Como a célula tumoral pode ser atingida por linfócitos, pode ser destruída por linfócitos, ela trata de produzir substâncias químicas imunomoduladoras, citocinas imunomoduladoras, que deixam os linfócitos que se aproximam do tumor inativos. Essas citocinas produzidas pela célula tumoral se ligam no linfócito e deixam ele inativo. Na guerra contra o câncer, nós desenvolvemos a mais sofisticada das técnicas que até hoje nós temos, a terapia celular. Ainda em fase bastante experimental. O que é a terapia celular? Olha o tanto de tecnologia que vai nisso daqui, gente. Eu coleto o sangue do meu paciente, cujos linfócitos não estão atacando o tumor. Ou seja, os linfócitos desse paciente são sensíveis a essas citocinas que o tumor produz e ficam inativos. Então, eu retiro o sangue desse paciente, tiro uma amostra, separo esses linfócitos que respondem a essas citocinas, levo para laboratório. Lá, eu modifico esse linfócito geneticamente e gero um linfócito transgênico, geneticamente modificado. Qual a mudança vocês acham que eu fiz nesse linfócito, pessoal? Que características que eu tinha que mudar nesse linfócito? Antes, gente, esse linfócito respondia às citocinas imunomoduladoras e ficava inativo. Agora que eu levei ele para o laboratório e modifiquei ele geneticamente, ele não responde mais a essas citocinas e ele não fica mais inativo. Ele consegue atacar a célula tumoral agora. Mesmo quando ele chegar perto da célula tumoral e ela estiver rodeada de citocinas imunomoduladoras que ela produziu para inativar linfócitos, essas citocinas não vão ter mais efeito sobre esse linfócito geneticamente modificado e ele vai atacar a célula tumoral. Então eu tenho que retirar o sangue do meu paciente, separar esse linfócito, modificar esse linfócito geneticamente e devolver ele para o organismo do meu paciente, o próprio linfócito do meu paciente, só que geneticamente modificado, para que ele ataque a célula tumoral. Isso é farmacogenômica, é uma farmacologia individualizada. Eu estou usando o linfócito do meu paciente, levando para o laboratório, modificando geneticamente essa célula e devolvendo ela geneticamente modificada para o organismo dele, para ela gerar uma linhagem de linfócitos capazes de atacar o tumor. Gente, você acha que isso aqui faz em qualquer hospital? De maneira nenhuma, né? Se não me engano, só o Hospital das Clínicas de São Paulo faz esse teste aqui no momento. O Instituto do Câncer do Hospital das Clínicas de São Paulo. Mas nenhum outro hospital, até onde eu sei, tem tecnologia para fazer isso. Então é muito tecnológico, é muitíssimo caro. Na verdade, isso aqui é tão caro que nem é pago, tá? Isso aqui é uma coisa feita em caráter de pesquisa dentro do hospital, né? E financiado aí pela iniciativa privada, pelo governo. Nem é algo pago. Mas se isso aqui uma hora se transformasse em uma terapia que todos nós pudéssemos acessar, né, num hospital privado, poder pedir a terapia celular, eu nem sei que preço que isso seria, mas muitas e muitas vezes mais caro do que a imunoterapia. Já é inacessível para muita gente. Então a boa notícia é, temos novas técnicas. Só que a imunoterapia, a limitação é que nem todo tumor vai ter a proteína-alvo para o anticorpo. Então quando ele não tem, não adianta eu usar o anticorpo. Sem contar preço, também é um limitador. E o limitador em muitos países do mundo, né? No Brasil aqui, apesar de a gente meter o pau no SUS, o SUS ainda nos dá uma mãozinha, né? O SUS nos ajuda nesse ponto. Porque a gente consegue conseguir isso aqui gratuitamente pelo SUS, mas tem que estar na justiça. Isso aqui é o futuro, farmacogenômica, mexer com a estrutura das nossas células de defesa para que as nossas próprias células de defesa não se inativem mais frente ao tumor e, de fato,
ataquem o tumor e nos ajudem a combater a neoplasia maligna. Porque hoje a gente luta contra a neoplasia maligna só com os medicamentos, porque a neoplasia maligna consegue inativar o sistema imunológico. Então a terapia celular busca trazer de volta o sistema imunológico para essa briga. Criar células de defesa que de fato ataquem o tumor. E não se inativem diante das citocinas imunomoduladoras que o tumor produzir. Certinho, gente? Passamos muito aí do horário. Mas finalizamos o nosso conteúdo.